Boa noite. Seja bem-vindo ao Somnora. Se você aprecia conteúdos para relaxar e dormir, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Agora, respire fundo, desacelere e vamos começar. Nesta noite, eu quero te convidar a olhar com calma para um dos elementos mais silenciosos e fascinantes do céu noturno: a Lua. Tão presente, tão familiar e, ao mesmo tempo, tão misteriosa. Durante milhares de anos, ela acompanhou noites silenciosas, atravessou janelas, iluminou caminhos escuros e despertou a imaginação humana de formas profundas e tranquilas. E talvez exista algo de reconfortante nisso. Saber que, mesmo quando tudo parece mudar, a Lua continua ali, atravessando o céu, em silêncio, noite após noite. Hoje, eu vou te contar 10 curiosidades calmas sobre a Lua. Sem pressa, sem excesso de informação. Apenas fatos suaves, para ouvir devagar, enquanto o corpo relaxa e a mente desacelera. Então, acomode-se da forma mais confortável que puder. Respire mais lentamente. E, se quiser, imagine uma noite silenciosa, escura, serena, com a lua pairando no céu, tranquila, distante, luminosa. E agora, vamos começar. A lua não tem luz própria. Às vezes, olhando para o céu, a lua parece brilhar por conta própria. Parece quase uma pequena lanterna suspensa na escuridão da noite. Mas, na verdade, a lua não produz sua própria luz. O brilho que vemos vem do sol. A luz solar toca a superfície lunar, e parte dessa luz é refletida de volta para a Terra. É isso que enxergamos. Talvez exista algo bonito nisso. A lua, tão marcante em nossas noites, é na verdade uma presença que reflete luz. Uma luz suave, indireta, silenciosa. Talvez por isso, o brilho da lua pareça tão gentil. Ele não tem a intensidade do sol do meio-dia. Ele chega até nós de uma forma mais delicada, mais calma, mais compatível com a noite. E mesmo sem ter luz própria, a lua consegue transformar a paisagem. Muda o céu, muda o clima da noite, muda até a forma como sentimos o tempo passar. É curioso pensar que algo não precisa gerar sua própria luz para ainda assim iluminar profundamente o que está ao redor. 2. Nós sempre vemos quase a mesma face da lua. Existe uma curiosidade muito conhecida sobre a lua, e ela é bastante fascinante. Da Terra, nós vemos praticamente sempre a mesma face lunar, como se a lua tivesse um lado voltado para nós, noite após noite, há muito, muito tempo. Isso acontece porque a lua leva praticamente o mesmo tempo para girar em torno do próprio eixo e para dar uma volta completa ao redor da Terra. Esse movimento sincronizado faz com que o mesmo lado permaneça voltado para nós quase o tempo todo. Por causa disso, existe um lado da Lua que ficou conhecido como lado oculto. Não porque ele esteja sempre escuro, mas porque não pode ser visto diretamente da Terra. É interessante imaginar isso. Mesmo algo tão familiar quanto a Lua, guarda uma parte que não vemos. Uma face silenciosa, distante, escondida do nosso olhar cotidiano. Talvez isso também contribua para o encanto lunar. A sensação de que, mesmo olhando tanto para ela, ainda existe algo preservado, desconhecido, quieto, fora do alcance imediato. Como certas coisas belas da vida, que não se revelam por inteiro. 3. A Lua está se afastando lentamente da Terra. A Lua parece tão estável no céu, tão constante, tão fixa, mas ela está, aos poucos, se afastando da Terra, muito lentamente.
cerca de alguns centímetros por ano. É um movimento tão sutil que, no dia a dia, isso não faz diferença perceptível para nós. Ainda assim, ele acontece, silenciosamente, sem que a gente note. A Lua segue seu caminho, devagar, quase imperceptivelmente, tornando-se aos poucos um pouco mais distante. Há algo profundamente calmo nessa ideia. Nem toda mudança é brusca. Nem toda transformação chega com barulho. Algumas acontecem em silêncio. Ao longo dos anos, ao longo do tempo. Pequenas mudanças que nenhum olho percebe de imediato, mas que continuam acontecendo. A Lua nos lembra disso. Mesmo aquilo que parece imóvel, às vezes está se transformando, de forma lenta, constante e tranquila. Quatro. A gravidade da Lua influencia as marés da Terra. Mesmo tão distante, a Lua exerce influência real sobre o nosso planeta. Uma das mais conhecidas é o efeito sobre as marés. A atração gravitacional da Lua ajuda a movimentar grandes massas de água nos oceanos da Terra. É impressionante pensar nisso. Um astro silencioso no céu noturno, afetando o ritmo do mar. Como se existisse uma conversa antiga e invisível entre a Lua e a água. Um diálogo que acontece sem palavras, apenas por presença, força, distância e movimento. As marés sobem e descem em ciclos. E, de certa forma, isso reforça uma sensação de ritmo natural, de fluxo, de ida e volta, de expansão e recolhimento. Talvez por isso a Lua desperte uma sensação tão profunda em tantas pessoas. Ela não é apenas bela de se observar. Ela participa do funcionamento da Terra. Mesmo à distância, ela toca o planeta, move oceanos, cria ritmos, marca ciclos. E tudo isso acontece de maneira silenciosa, contínua, quase hipnótica. 5. As marcas da superfície lunar são resultado de impactos antigos. Quando observamos a Lua com mais atenção, percebemos manchas, sombras e diferentes formas em sua superfície. Muitas dessas marcas são crateras, cicatrizes deixadas por impactos de meteoritos e outros corpos espaciais ao longo de um tempo imenso. A Lua guarda sinais visíveis de um passado muito antigo. E como lá praticamente não há vento, chuva, rios ou atmosfera como a nossa para apagar essas marcas, elas permanecem, quase intactas, durante muito, muito tempo. É como se a superfície lunar fosse um grande arquivo silencioso do passado. Uma memória preservada em pedra e poeira. Há algo poético nisso. A Lua carrega suas marcas sem escondê-las. Elas continuam ali, visíveis, fazendo parte daquilo que ela é. E talvez isso também seja bonito de contemplar. Nem toda marca precisa ser apagada para que algo continue belo. Às vezes, são justamente as marcas que tornam algo mais profundo, mais verdadeiro, mais cheio de história. 6. Na Lua, o céu é sempre escuro. Aqui na Terra, mesmo durante o dia, o céu parece azul por causa da atmosfera. Ela espalha a luz do Sol de uma forma que colore o céu que vemos. Mas na Lua é diferente. Como ela praticamente não possui atmosfera como a nossa, o céu lunar aparece escuro, mesmo quando o Sol está brilhando. Isso significa que, da superfície da Lua, o céu pode parecer negro, profundo, quase permanente em sua escuridão. É uma imagem muito silenciosa, um solo claro e poeirento, e acima dele, um céu escuro, quase absoluto, sem o azul que estamos acostumados a ver. Só o espaço, vasto, quieto, imenso. Talvez isso faça da Lua um dos lugares mais visualmente silenciosos que podemos imaginar. Uma paisagem onde a escuridão continua presente, mesmo com a luz tocando o chão.
E existe algo de muito contemplativo nisso. Um contraste entre luz e sombra, entre presença e vazio, entre proximidade e infinito. 7. Os dias e as noites na Lua são muito longos. Na Terra, estamos acostumados com dias e noites relativamente curtos. Mas na Lua, esse ritmo é bem diferente. Um dia lunar, considerando o ciclo de luz e escuridão, dura muito mais do que um dia terrestre. As regiões da superfície lunar podem passar cerca de 2 semanas sob luz solar intensa e depois cerca de 2 semanas em escuridão. É um ciclo longo, lento, extenso, quase como se o tempo na Lua se movesse em outro compasso, sem pressa, sem urgência. É interessante imaginar uma noite que dura tanto tempo, um silêncio prolongado, uma escuridão contínua, uma sensação de suspensão. Talvez por isso, pensar na Lua desperte esse clima de lentidão e contemplação. Ela parece existir em um ritmo mais silencioso do que o nosso. Como se lembrasse que nem tudo precisa acontecer rápido, que também existe beleza nos processos lentos, nos ciclos longos, na passagem serena do tempo. 8. A Lua provavelmente nasceu de uma colisão antiga. A origem da Lua ainda é estudada com muita atenção, mas uma das explicações mais aceitas pelos cientistas é bastante impressionante. Há bilhões de anos, a Terra pode ter sofrido uma enorme colisão com um corpo celeste do tamanho aproximado de um planeta pequeno. Depois desse impacto gigantesco, parte do material lançado ao espaço teria, com o tempo, se reunido e formado a Lua. É curioso pensar nisso. Algo tão calmo no presente pode ter surgido de um evento imenso e violento no passado mais remoto. E hoje, depois de bilhões de anos, o resultado dessa história distante é esse astro silencioso, que atravessa as noites de forma tão suave. Existe uma beleza estranha nessa transformação, do caos antigo para a serenidade atual, da colisão para o silêncio, da força para a contemplação. Talvez muitas coisas na natureza sejam assim, grandes histórias que com o tempo se tornam quietas. E a Lua, que hoje inspira calma, talvez seja também a prova de que até aquilo que teve um começo turbulento pode, um dia, se tornar sereno. 9. A poeira lunar é muito fina e muito peculiar. A superfície da Lua é coberta por uma camada de poeira e fragmentos muito pequenos de rocha. Esse material é chamado de regolito lunar. Essa poeira é bem diferente da poeira comum que imaginamos aqui na Terra. Ela é extremamente fina, seca e pode ser bastante áspera. Como não há vento ou água na Lua para arredondar seus grãos ao longo do tempo, muitas partículas permanecem irregulares. Isso faz com que a superfície lunar tenha uma textura muito particular, seca, solta, silenciosa. É quase impossível não imaginar a sensação visual desse solo. Uma camada de poeira antiga, repousando há tanto tempo, sob uma gravidade leve, em um ambiente sem sons como conhecemos. Tudo isso reforça o aspecto misterioso da Lua. Ela parece familiar quando vista da Terra, mas, ao mesmo tempo, é um mundo profundamente diferente do nosso, com sua própria textura, seu próprio ritmo, seu próprio silêncio. 10. A Lua acompanha a humanidade há milhares de anos. Muito antes de telescópios, satélites e viagens espaciais, a Lua já estava presente na vida humana. Ela foi observada por povos antigos, usada para marcar o tempo, associada a rituais, histórias, símbolos e calendários. Civilizações inteiras olharam para a Lua tentando compreender o mundo,
a noite, os ciclos e até a si mesmas. Ela esteve presente em poemas, mitos, pinturas, canções e orações. Sempre ali, sempre acima, sempre despertando algum tipo de sentimento difícil de explicar. Talvez porque a lua una duas coisas muito poderosas. Ela é real, concreta, física, mas também é profundamente simbólica. Ela pertence à astronomia e também à imaginação, à ciência e ao silêncio interior. E talvez seja por isso que olhar para a lua possa trazer uma sensação tão especial. Não estamos apenas olhando para um astro. Estamos olhando para algo que acompanha a humanidade há milênios. Algo que muitos antes de nós observaram em noites silenciosas, talvez com as mesmas perguntas, talvez com o mesmo encantamento, talvez com a mesma necessidade de pausa. Encerramento. E agora, depois de passar por essas curiosidades calmas sobre a lua, talvez ela pareça ainda mais silenciosa e ainda mais bonita. A lua continua ali, distante, tranquila, luminosa, atravessando a noite no seu próprio ritmo, sem pressa, sem ruído, sem exigir nada. Talvez exista conforto nisso, na ideia de que nem tudo precisa ser acelerado, nem tudo precisa ser intenso, nem tudo precisa ser resolvido agora. Às vezes, basta desacelerar, respirar, diminuir o ritmo e apenas descansar, sob a presença calma da noite. Se você quiser, agora pode simplesmente soltar mais o corpo, relaxar a mandíbula, os ombros, a respiração, e deixar que a noite siga seu curso, em silêncio, com suavidade, como a lua no céu escuro. Durma em paz e tenha uma noite tranquila.